a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouco sobre a influência do mundo espiritual em nossas vidas, que acho que todos nós temos já a convicção plena de que isto acontece, não é? Então nós vamos entender que a influência, qualquer ato de influenciar alguma coisa, são influências que podemos receber. Isso acontece com relação a encarnados e desencarnados. Na verdade, nossa influência com os desencarnados, ela acontece 24 horas por dia, basta nós prestarmos um pouco de atenção. E os encarnados também nos influenciam, sim, mas normalmente nós temos mais condições de repelir essas influências. Os desencarnados não. Infelizmente, nós acabamos sendo envoltos de uma maneira mais atuante. Até os astros, eles influenciam a natureza, né? Os mais antigos falavam muito dessas influências da Lua. Nós sabemos que sim, a Lua influencia as marés, as plantações, as colheitas, mas não vamos exagerar também, não é? Aquela pessoa que acha que para cortar o cabelo na lua crescente e coisas por aí. Nós sabemos que os astros influenciam na natureza em determinadas situações, mas não em tanta coisa como nos dizem. Na questão 456 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona ao Espírito de Verdade e ele faz essa pergunta: eles veem tudo o que fazemos? Sim, tudo o que fazemos, tudo o que sentimos, tudo o que pensamos. Mas por que o Espírito tem essa prerrogativa? Porque está desencarnado, não está vinculado a nenhuma matéria, é amplo o seu horizonte. Enquanto nós aqui estamos presos à matéria, nós conseguimos disfarçar o nosso pensamento uns dos outros. Muitas vezes nós falamos uma coisa, pensamos outra, mas o nosso interlocutor não sabe. Mas a espiritualidade sabe. Mesmo o espírito inferior, de pequena evolução, ele tem a condição de ler os nossos pensamentos, porque estamos sempre rodeados também pelos espíritos. Alguns amigos espirituais dizem que pelo menos de 4 a 6 espíritos desencarnados sempre estão ao nosso lado. Por aí nós vamos perceber como somos vigiados, né? Como somos policiados. Agora, a sintonia dessas influências, desses pensamentos, somos nós que exercemos. Nenhum espírito, por pior que possa ser, estará nos influenciando de maneira assintosa se nós não permitirmos. Somos nós que sintonizamos. Assim, quando nós queremos sintonizar um canal de televisão, uma rádio, somos nós que decidimos qual a sintonia que queremos. Evidentemente, com o plano espiritual é a mesma coisa. Nós é que vamos sintonizar que tipo de irmão desencarnado queremos que fique ao nosso redor. Uma vez sintonizados, podemos receber sim a sua influência. E, como falamos, todos os pensamentos podem ser conhecidos dos nossos irmãos desencarnados. Alguma coisa que nós queremos esconder profundamente, dos espíritos não escondemos. Por isso temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque por melhores ou piores que sejam, eles são sempre mostrados a eles, né? O mundo material, ele é totalmente interligado ao mundo espiritual. Não existe uma diferenciação. Aqui está só a Terra, um pouquinho acima tem uma coisa, tem outra, ou um pouquinho abaixo tem outra, não. Nós vivemos em ondas, nós vivemos no emaranhado de ondas, e tudo é interligado. A espiritualidade está interligada a nós, em todos os planos que nós tivermos, em todas as situações. E nós, encarnados, estamos sempre, ao ser envoltos nessas ondas, sujeitos a essas interferências, a essas influências. E os espíritos levianos, é claro, que eles vão nos influenciar para coisas com as quais eles sintonizam, eles gostam. E conseguem realmente nos influenciar? Depende de nós. Nós podemos receber uma influenciação bastante ruim, bastante maléfica. Por quê? Porque dentro de nós já existe uma propensão. Nós trazemos, quando encarnados, várias probabilidades
de doenças, de sucessos, de insucessos, de pensamentos, de tendências. Nós trazemos várias, mas vamos desenvolver aquelas que nós desejarmos, até no caso das doenças também. E os espíritos levianos, sabendo que nós trazemos uma possibilidade de aceitá-los, podem nos influenciar, mas neste momento, se o nosso caráter ele não condiz com esse tipo de influenciação, evidentemente nós vamos dar um basta. Não, eu não vou seguir a essa influenciação. Este pensamento não é meu, nós temos condições para isso, né? E os espíritos que são sérios também nos influenciam, sim, porém sem nenhuma violência. O espírito mais inferior, mais negativo, ele é insistente. Ele é teimoso, ele fica à espreita dos nossos deslizes, dos nossos comportamentos equivocados, e ele fica ali à espreita para poder realmente construir aquilo que ele quer. Os espíritos melhores, os espíritos mais evoluídos, eles são mais sensatos, são mais diplomáticos, nos influenciam sim, porque seria ruim se nós fôssemos influenciados só pelos espíritos malvados. Nós temos que receber, evidentemente, o auxílio dos benfeitores espirituais. Mas os benfeitores espirituais são sutis, são amorosos, eles não nos agridem, eles não nos forçam a nada. E nessas influenciações, eles também se compadecem muito das nossas fraquezas, dos nossos problemas, porque eles ficam tristes quando nos intuem para realizarmos coisas mais importantes, coisas construtivas, coisas benéficas, e nós somos refratários a essa influência. Eles não nos abandonam, ficam entristecidos, oram por nós, aguardando o momento que nós vamos despertar para esta nova situação. E nós vemos aqui nesse gráfico realmente o que acontece num bar, não é? A pessoa está ali no bar, se embebedando, está ali dando vazão ao vício que ela carregue com ela, e ela jamais está sozinha. Ela está sempre acompanhada de espíritos que necessitam daquele comportamento dela, espíritos que normalmente aqui na Terra eram também dependentes, alcoólicos ou qualquer outro tipo de dependência, e na sua desencarnação eles vão influenciar as pessoas que já têm também uma vontade, um desejo, já se mostram mais propícia. Eles não vão chegar aqui dentro da casa espírita para colocar na nossa cabeça para tomar uma bebida alcoólica, não é? Nós estamos num ambiente protegido, nós estamos num ambiente com fluidos salutares e renovadores. Porém, o próprio ambiente onde está o nosso irmão, ele já está oferecendo as condições para que esses nossos irmãozinhos desencarnados influenciem. Então, o que nós vamos perceber? O encarnado, que tem a sua tendência, ele leva o seu quantum próprio, só que é aumentado, é dilatado essa necessidade por conta do desencarnado que o está influenciando. Agora, nós temos como distinguir os pensamentos próprios, os que nos são sugeridos? Com certeza. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, a nossa capacidade de distinguir. É claro que nós estamos numa situação difícil, eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei o que eu vou fazer, Deus me ajude. Se eu vou me ligar a Deus, eu vou me sintonizar aos bons espíritos, aquele pensamento que surgir à minha mente será um pensamento benéfico. Mas quando nós temos um pensamento que vem na nossa mente sem estarmos direcionados à espiritualidade, nem sempre é um pensamento adequado. Porque quando eu vou pensar em alguma coisa, eu vou colocar o meu cabedal, a minha bagagem, o meu modo de ser. Não vou confundir com aquele momento que eu estou em prece, que eu estou orando. Quando nós estamos orando, sintonizados a Jesus, nós criamos em torno de nós uma atmosfera propícia, convidativa, para que o nosso mentor, para que a espiritualidade possa nos intuir de maneira
proveitosa. Mas quando os nossos pensamentos surgem do nada, nem sempre eles são os pensamentos mais corretos. E na hora que nós pedimos ajuda, com certeza, os pensamentos alcançarão um patamar invejável, uma situação que nós vamos realmente ser beneficiados. Os nossos pensamentos, o teor desse pensamento vai nos dizer se é uma boa sugestão ou não. Então eu estou assim com um problema com meu amigo coelho, estou brava com meu amigo coelho. E de repente vem este pensamento de que eu devo lançar alguma mentira a respeito dele. Quem pode me sugerir isso? Um bom espírito ou um mau espírito? Evidentemente, um mau espírito. Um espírito que já vibra numa condição de inferioridade. Nós, pela qualidade do pensamento que nos é sugerido, nós vamos analisar de onde ele vem. Pelo fruto se conhece a árvore. Um bom espírito vai me inspirar coisas boas. Um mau espírito vai aproveitar o que eu já tenho dentro de mim, que está numa posição de equívoco, numa posição ruim. Ele vai usar a matéria-prima que eu forneço com o meu sentimento e ele vai me conduzir a situações difíceis. Os bons espíritos sempre sugerem o bem, sempre. Mas o que é mais comum? No nosso dia a dia, infelizmente, pela turbulência que nós vivemos, é mais comum nós recebemos influenciações negativas do que positivas, porque nós vivemos atribulados, vivemos correndo, vivemos preocupados, o desamor campeia, a violência está proliferando, o temor nos invade, nós oferecemos condições para que o tumulto psíquico, o tumulto espiritual se estabeleça, mas os bons espíritos sempre estão caminhando conosco, estão nos sugerindo coisas boas. E os espíritos que nos induzem a fazer o mal são aqueles que estão vivendo nessa situação, estão em sofrimento, estão afastados de Deus, não desejam o nosso progresso, mas existem muitos. Infelizmente, o negativismo, a inferioridade, ela é numa quantidade maior. Por isso, o nosso mundo que está em transição ainda sofre tantas situações de guerra, de roubos, de corrupção, de sequestros, de homicídios. Nós vivemos num emaranhado de situações difíceis porque os encarnados se abrem para influenciações negativas dos espíritos maldosos. Dependendo do nosso pensamento, nós vamos abrir as portas psíquicas. Não existe nenhuma probabilidade de uma influenciação ruim adentrar a nós sem que nós permitamos. Uma obsessão não se instala de modo algum num encarnado se ele estiver ligado a Jesus, se ele estiver buscando os bons pensamentos, as boas atitudes. Tudo depende de nós. E é o nosso livre-arbítrio que nos dá esta probabilidade. Nós não somos robotizados, nós não somos espíritos criados em série, nós somos individualidades, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus nos dota da inteligência, da memória, do livre-arbítrio, exatamente para nos dar essa prerrogativa das decisões. As escolhas e as decisões são sempre nossas. Eu escolho se quero andar pelo bom caminho ou pelo mau caminho. Deus me ajuda, o meu mentor me auxilia, mas sou eu que escolho. Eu quero para mim isto ou aquilo. E é baseado no Evangelho que nós vamos dar o tom dessa escolha de uma maneira melhor. E nós podemos neutralizar as influências dos maus espíritos, claro que podemos. Nós estamos expostos a elas, mas nós podemos neutralizar também, dessas maneiras como nós estamos aqui, a prática do bem. Como é difícil a prática do bem. Às vezes nós passamos por oportunidades de praticarmos o bem, ajudarmos uma pessoa a atravessar a rua, ajudarmos uma pessoa a entrar no metrô, sair do metrô, entrar no ônibus, auxiliarmos um pedinte que está na rua, auxiliarmos uma criança, agasalharmos alguém que está com frio. E dentro da nossa família, isso nós vamos falar do nosso semelhante, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, a prática do bem nos convida a todos os momentos.
E todo mundo pode praticar o bem, independente da sua condição cultural, intelectual, financeira, política, social. A todos nós é possível praticar o bem. Eu não tenho R$1 para dar para alguém, não faz mal, mas eu posso ter uma palavra amiga, eu posso dar um abraço, eu posso ouvir essa pessoa, eu posso mostrar alguma coisa que eu já passei, eu posso falar da minha experiência, eu posso abraçar, eu posso conversar, eu posso fazer qualquer coisa que não precisa do dinheiro. Eu posso ser um voluntário no Hospital do Câncer, num presídio, numa creche, num abrigo, num asilo, num orfanato. Nós temos uma capacidade incrível de doação. Nós temos valores maravilhosos que fomos dotados para poder praticar o bem. E na prática do bem, nós vamos afastando automaticamente qualquer influência maléfica que pode estar conosco. Quando Jesus nos fala, orai e vigiai, Ele nos dá esse alerta precioso. É claro que nós não temos condição de orar 24 horas por dia, mas vigiar, sim. Vigiar, nós podemos vigiar 24 horas por dia. Por quê? Quem pensa é o espírito, e o espírito não dorme. Quando o corpo descansa, o espírito está lúcido, trabalhando, estudando, colaborando, ou até indo para lugares que não deveria ir. Por isso Jesus nos fala, vigiai. Vigiar é estar atento a essas influências que nós podemos receber de encarnados e desencarnados. Quando nós estamos orando, nós estamos nos fortalecendo, nos energizando, nos preparando para enfrentar as vicissitudes, as tormentas, os problemas. A oração é um lenitivo que nos dá a saúde espiritual. Mas a vigilância é o alerta. A vigilância é aquele estado de alerta, de atenção, quando nós ouvimos uma palavra e antes de retrucar, nós vamos pensar. Quando nós ouvimos um comentário, antes de somar a nossa opinião, nós vamos averiguar se aquilo realmente merece a nossa atenção. A vigilância, ela está dentro do nosso comportamento. Como é que nós vamos agir? Como é que Jesus agiria? E aí nós estaremos vigiando. E essa mudança do teor vibratório é extremamente importante para nós. Nós não podemos ficar vibrando negativo, né? Não sei se vocês conhecem uma pessoa muito pessimista. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Tudo que você fala para ela, ela já diz, dá o contra. Não, isso não vai dar certo, isso não é possível. Mas não vai dar certo. Existem pessoas altamente negativas, pessoas altamente perniciosas, pessoas que não conseguem olhar a beleza de nada. Se alguém lhe dá uma rosa, ao invés dela olhar a beleza da rosa, ela verifica que ela tem espinho. Mas isso tem espinho. Ela despreza o colorido, o perfume, a beleza, a aparência. Ela não se lembra daquela passagem quando Jesus caminha com Pedro, e Pedro diz, mestre, cuidado, aí tem um cão morto, passe longe. E Jesus olha e fala, mas que belos dentes tem esse cão. Ele vê a beleza onde ela praticamente não existe. O nosso teor vibratório também precisa encontrar as coisas positivas. Não procurar ver só os defeitos das pessoas, das coisas, das situações. Procurar vislumbrar coisas benéficas. Se o nosso teor vibratório estiver positivo, nós não nos sintonizamos com nenhuma influência negativa, de quem quer que seja. Nós precisamos nos transformar. Mas isso é difícil? É. Fácil não é nada, mas é impossível? Não. Porque nós vamos buscar, por exemplo, no Evangelho, na oração, uma sintonia mais elevada. Nós vamos encontrar essa sintonia. E na prática, quando nós estamos dentro da casa espírita, fica mais fácil. Porque nós já estamos envoltos nessa atmosfera de luz e paz. Mas nós vamos levar lá para fora. O que nós recebemos aqui dentro, toda essa ajuda, todo esse amparo, toda essa luz, toda essa saúde espiritual, nós vamos carregar lá para fora e lá fora nós vamos colocar em prática. E se conseguirmos mantê-la dentro de nós, nós estaremos libertos dessas influências ruins. Quando nós sentimos essas sensações, medo, ansiedade, angústia, nós podemos passar por uma situação difícil. Claro que vai brotar de imediato algum desses sentimentos,
Mas naturalmente, quando nós estamos envoltos nessas vibrações, naturalmente, irmãos sintonizados neste mesmo teor vibratório vão se aproximar de nós. Dessa forma, uma carga que era de 1%, ela vai passar para 10%, para 50%, para 100%, porque nós vamos oferecendo esse manancial energético desses sentimentos mais negativos. E quando nós estamos felizes, igualmente. Quando nós estamos felizes, nós abrimos essas portas para a espiritualidade. Nós vamos ouvir melhor o nosso mentor, nós vamos registrar a presença dos nossos familiares já desencarnados, nós vamos estar assessorados pela espiritualidade. Vai depender daquele momento que nós estamos vivendo para que se ampliem essas influências que vão nos alcançar a cada momento. Quando nós vamos nessa distinção, como nós já falamos antes, nós vamos prestar bem atenção. Estou com um pensamento bom? Estou com um pensamento positivo? Graças a Deus, tem alguém muito bom comigo. Mas aqueles que nos alimentam desejos de coisas erradas, existem algumas pessoas que cometem crimes, e aí quando são entrevistadas, elas dizem assim: eu ouvi uma voz que me mandava fazer isso. Vocês já devem ter passado por isso. Essa pessoa ouviu uma voz que mandou cometer aquele crime. É mentira dela? Nem sempre. Nem sempre é mentira. Pode ouvir sim, porque ela já trazia aquela índole, aquela propensão de cometer um ato violento, um crime ou coisa parecida, e os espíritos que vibram naquele diapasão a influenciam, explorando o seu interior. Na questão de uma briga, de uma agressão física, a mesma coisa. O primeiro ímpeto que nós podemos sentir, ele pode ser agravado pelo plano espiritual inferior para que isso aconteça. Agora, como é que nós vamos fazer para escapar dessa influência? Nós já sabemos, sim, que para escapar dessa influência, vamos orar, vigiar e perceber, tomar cuidado, verificar de onde vem. E alguém sozinho, ele pode se afastar dos maus espíritos e libertar-se? Claro que pode. Vai depender da nossa fé, da nossa vontade, da nossa perseverança. Ah, mas me falaram que não, só uma outra pessoa aplicando o passe que vai expulsar esse espírito. Não, tem casos e casos. Para nós nos libertarmos dessa influência do nosso cotidiano, nós podemos sim. O Espiritismo não tem chefe, nós já sabemos disso. O nosso chefe é Jesus. Quando nós nos sentimos mal, quando nós estamos com algum desconforto, estamos percebendo que existe uma presença indesejável conosco, se nós nos apegarmos a Deus, nos apegarmos a Jesus, nós temos esse recurso. Porém, existem outros casos que não. Já sabemos que tem casos que ficam mais complicados, que é preciso sim a interferência da espiritualidade, dos médios, as assistências espirituais das casas espíritas, porque essas influências elas têm vários graus, né? A perturbação, a fascinação, a obsessão, tem vários caminhos em que ela pode trilhar. Mas quando nós estamos começando a sentir uma perturbação, vamos mudar o nosso teor vibratório. Vamos mudar as nossas palavras, vamos mudar o nosso sentimento. Nem todo mundo consegue perceber. Às vezes a pessoa, ela está num mau humor terrível. Ela está agressiva, ela está mal-humorada, nada está bom. Ela não está percebendo, ela vai dando vazão àquilo. Ela vai se tornando indesejável com os seus amigos, no seu trabalho, na sua família. Ela vai tendo um comportamento difícil e ela não percebe. O que é pior, às vezes alguém vai alertá-la e aí ela recebe muito mal. Ela corta relações com aquela pessoa, ela não se abre para poder perceber, porque muitas vezes, meus irmãos, são as outras pessoas que percebem a nossa mudança de comportamento. Nós mesmos não percebemos. Nós estamos sob uma influência constante e nós vamos mudando gradativamente o nosso modo de ser e para nós tudo aquilo continua sendo natural.
mas para as outras pessoas, elas podem perceber. Nesses casos, nós precisamos da ajuda, sim. E é Deus que permite esses espíritos nos incitarem ao mal? Deus não proíbe e não permite. Deus criou as suas leis. As leis divinas regem a todos. E quando nós infringimos essas leis, nós é que nos permitimos trilhar por caminhos que nós não deveríamos. Deus nos dá todas as possibilidades. As suas leis são sábias, soberanas, mas quando nós as agredimos, somos nós mesmos que acabamos abrindo brechas para que as coisas aconteçam na nossa vida. Deus não premia e não castiga. Deus nos cria simples e ignorantes, destinados à felicidade e à sabedoria. Mas, quando nós caminhamos de uma maneira equivocada pelas leis naturais, nós vamos semeando sementes amargas para colher lá na frente, nessa existência ou em outras existências. E aí nós vamos perguntar, e o exorcismo, ele vai tirar esse mau espírito que está ali comigo? Lá no livro dos Espíritos, nós temos a resposta do Espírito de Verdade. Eles vão, na maioria das vezes, observar tudo aquilo. Alguns ficam com pena de nós, outros riem de nós. Por quê? Atos exteriores, movimentações exteriores ou palavras apenas verbalizadas não vão fazer absolutamente nada com espírito nenhum. Não vão ter nenhum poder de afastar aquele espírito. Até numa reunião mediúnica, se o médium estiver ali pronto para a sua psicofonia e o espírito pronto para ser orientado, ao invés de nós darmos a orientação, se nós começarmos a fazer gestos ou movimentos para ele, ele não vai entender nada, porque ele veio ali para ser esclarecido, para ser auxiliado, para ser encaminhado, para ser acolhido. Então, o exorcismo em formas de movimentos mecânicos ou palavras para afugentar não vai atender a necessidade daquele irmão que está influenciando aquela pessoa, porque esse espírito precisa de esclarecimento, precisa de acolhimento, precisa de encaminhamento e não de situações diferentes. Essa expulsão dos demônios que o Evangelho nos fala são linguagens figurativas, né? Quando Jesus curava as pessoas, afastava as pessoas, os irmãozinhos necessitados das pessoas, as convidava a quê? A mudar de vida, a mudar de comportamento, a mudar de sintonia. E Jesus não expulsava, vá embora e não volte mais. Jesus, na sua grandeza, ele encaminhava, ele cuidava daqueles pseudo-demônios, né? Para nós, demônios são palavras assim figurativas, porque nós sabemos que os espíritos desencarnados são nossos irmãos, são seres como nós, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com os nossos anseios. Eles apenas se aproximam de nós, mas não são demônios, porque essa palavra, essa alegoria que veio para nos assustar, e ainda formada, né, com os chifrinhos, com o garfinho em brasa, com o rabo enorme, são ilustrações criadas para mostrar a nós determinadas figuras assustadoras. Nós espíritas, graças a Deus, já aprendemos que isso é apenas um folclore, né? Não existe nada de verdadeiro nisso tudo. E a prece, como nós falamos, quando está alguém com um processo obsessivo, a única coisa que vai resolver é o esclarecimento do obsessor, a prece feita pelo encarnado, a prece feita pelo conjunto de pessoas e a mudança de hábitos do obsidiado. Não existe outro caminho, não existe outra conduta. Qualquer obsessor que se aproxime do encarnado é porque encontrou eco no seu procedimento, ele vai ali procurar o seu calcanhar de Aquiles, ele vai explorar as suas tendências, mas ele vem em busca de socorro, porque nenhum espírito negativo está feliz.
ele vem em busca de socorro e com isso ele nos influencia. Mas quando nós mudarmos o nosso teor vibratório, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, a prece vai fazer um fechamento em tudo isso e nós vamos mudar, evidentemente, toda esta situação. Nós falamos das influências, na maioria das vezes, maléficas, as influências que nos encaminham para mau procedimento, para vingança, para ódio, para rancor, situações que infelizmente todos nós ainda vivenciamos. Mas não existe só esse lado, nós temos o lado bom, nós temos o lado que precisamos valorizar, porque Deus é Pai de amor, Ele não nos colocaria à mercê de influências negativas única e tão somente, e nos deixando sozinhos por esta estrada em que nós poderíamos escorregar, poderíamos cair em abismos tortuosos. Nós todos temos espíritos que têm por nós amor e afeição. Todos nós, por maior bandido que exista por aí, essa pessoa tem uma mãe, tem um pai, tem um avô, tem um parente, tem uma esposa, tem um marido, tem alguém que tem por ele afeição. E esse alguém, quando for para a espiritualidade, não vai perder a sua afeição, não vai perder o seu afeto, ele vai continuar velando por aquele que está aqui, mesmo que ele esteja repleto de defeitos, que seja uma pessoa que aqui na Terra é tida como bandido, como marginal, como traficante, está lá preso há uma porção de anos, não importa, eles também têm alguém afeiçoado, o seu mentor espiritual, o seu anjo de guarda, o seu guia, seu protetor, não importa o nome, mas não tem ninguém, por pior que seja, que não tenha alguém ali com ele, amando, auxiliando, fazendo todo o possível para encaminhar aquela pessoa para os bons momentos. E essa afeição, ela é sempre de cunho moral, não é o bem-querer aqui da terra, que envolve os instintos, que envolve a materialidade. É uma afeição de cunho moral, ou seja, esse Espírito vela por nós e nos ama do jeito que nós somos, magro, gordo, feio, bonito, inteligente ou não inteligente, não importa quais são as nossas características, esse nosso amigo espiritual, essa pessoa que nos ama, estará ali conosco, nos dando o seu apoio, nos dando a sua orientação. A única coisa que ocorre é que na maioria das vezes nós não damos ouvidos, nós fechamos os ouvidos ao lado bom da vida. Nós queremos fazer uma coisa, não é muito certa, essa coisa não é muito certa, mas nós já estamos querendo fazer. Aí o nosso mentor, o nosso protetor começa a dizer para nós, não faça, não faça. Não, mas eu vou fazer. Não faça, não vai dar certo para você. Não, mas eu quero fazer, alguma coisa me diz para não fazer. Não, mas eu vou fazer, que é o que eu quero fazer. Vamos e fazemos. E aí, erramos, nos prejudicamos. O nosso mentor, ele não vai nunca violentar a nossa decisão. Ele vai estar ali, vai sofrer conosco. Fez errado, está sofrendo, ele vai nos apoiar, ele vai nos ajudar, mas ele não pode nos impedir. Não pode nos impedir, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. Os nossos males físicos e morais fazem com que eles sofram as nossas doenças, os nossos descontroles, as nossas fobias, todas aquelas tendências que nós podemos trazer. Esses nossos companheiros espirituais vão nos auxiliar, nos apontando soluções, caminhos, providências para nós podermos caminhar. Por isso que é muito importante na nossa vida nós deixarmos um momento para meditação e oração, porque será nesses instantes que os espíritos afeiçoados a nós terão acesso a nós. E será nesse momento que vão nos dar os bons conselhos, as boas intuições, aqueles pensamentos positivos, soluções para algumas questões que nos pareçam difíceis de resolver, mas nós precisamos criar este momento. Na nossa vida atribulada, nós estamos presos a várias preocupações, nós não nos sintonizamos com esses que nos amam, mas
é preciso que, em algum momento do nosso dia, nós estejamos recolhidos, esquecendo um pouco o turbilhão da vida. Este é o meu momento, este é o meu momento espiritual, este é o instante em que eu vou conversar com Deus, vou conversar com Jesus, vou estar aberto para que a espiritualidade amiga possa agir junto de mim e me auxiliar. E todos aqueles que nos amam, que estão no plano espiritual, velam por nós, velam sempre. Existem livros, existem obras que mostram, por exemplo, alguém está adoentado, está ali no seu leito de dor. Não está sozinho, está assessorado por pessoas na espiritualidade que o amam, que trazem forças, que trazem coragem, que trazem fluidos renovadores e benéficos para que aquela pessoa possa superar aquele instante. Portanto, meus irmãos, por pior que seja a nossa situação, jamais estaremos sós. Deus é Pai de amor. Ele faz com que todos nós tenhamos sempre muita proteção, muito carinho e muita paz. Os espíritos, eles não são nossos babás, né? O nosso mentor não é uma babá que está ali conosco, colado em nós, 24 horas por dia. Esses espíritos também têm outras atividades. Eles velam por nós, nos auxiliam, nos orientam, nos protegem, mas não ficam de prontidão ali o tempo inteiro, como um general, nos evitando de fazer algumas coisas. Eles ligam-se a nós desde o momento da nossa concepção. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. No momento que nós somos concebidos, Deus já designa um irmãozinho mais evoluído do que nós, sempre, para que seja o nosso mentor nessa encarnação. E ele estará sempre conosco, nos momentos bons, nos momentos ruins, felizes e tristes. E qual é a missão deles? Passar-nos a sua experiência, passar-nos a sua vivência, passar-nos o seu amor. Na maioria das vezes, quando nós estamos prestes a agredir alguém, a brigar com alguém, a fazer confusão no emprego, a indispormos com alguém no trânsito, no metrô, eles sempre estão alertas e dizem: calma, não faça, aguarde. Mas nós precisamos estar abertos à sua presença. E o anjo de guarda, ele só protege aquele que ele gosta? A tendência, é claro, aquele com o qual eu me sintonizo, eu quero estar perto. Aqui na Terra nós fazemos assim. Mas na espiritualidade é diferente. O espírito do bem, o espírito do amor, ele não tem essas particularidades que nós temos aqui, não é? Aqui nós amamos de uma maneira maior os nossos filhos, os nossos pais, às vezes os nossos irmãos, e quando vai alongando o parentesco, vai ficando esse amor mais fraquinho. Nós não temos ainda a condição de amar a todos indistintamente como Jesus nos ensina, mas um espírito que seja convidado para velar por alguém é porque ele já superou essas barreiras que nós estamos aqui. Porque nós todos formamos grupos de espírito, onde deve reinar o amor, onde deve reinar a paz, onde deve reinar a convivência pacífica. E ele pode nos abandonar durante a encarnação? O Livro dos Espíritos diz que não. Poder até pode, porque ele é um espírito que também tem seu livre-arbítrio, mas ele não fará isso. Por quê? Se é um espírito que já é mais evoluído do que nós, tem uma capacidade maior do que nós, não vai fazer como nós ficamos bravos com um amigo, pronto, deixamos de ter amizade e acabou. Nós ficamos bravos com um parente, cortamos as nossas relações e acabou. Não, porque nós estamos aqui na Terra como aprendizes, mas o nosso espírito protetor, se ele fosse nos abandonar nas bobagens que fazemos, acho que nenhum de nós tinha mais espírito protetor, não é? Porque nós sempre fazemos coisas erradas, mas pelo seu amor, eles não nos abandonam, continuam ali firmes, nos assessorando. E quando algum espírito quer nos fazer mal, por que então ele não faz uma barreira em torno de nós
e nos protege? Porque Ele não pode. Porque Ele não veio aqui para nos guiar como robozinhos. Ele veio aqui para nos auxiliar. E como nós falamos, são as nossas tendências que abrem as brechas espirituais, abrem as brechas morais, para que penetrem más influências. Ele nos auxilia sim, nos orienta sim, procura nos cercar de todos os recursos para nós despertarmos para a necessidade de colocarmos barreira aos espíritos do mal. Eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa está me incitando a praticar um ato ruim. O meu mentor está ali, me orientando, não dê ouvidos, não entre nessa sintonia, não participe, se retire. Essas orientações estão vindo, mas nós estamos curiosos, nós queremos saber onde é o plano que ela quer. Ele não tem como nos impedir, nós temos livre-arbítrio, vai nos ajudar, mas não pode nos fechar numa redoma de vidro e nos isolar de tudo isso. Os espíritos protetores vão cuidar sempre de nós? Sim, enquanto nós precisarmos. Mas no dia em que nós também adquirirmos uma evolução e nós pudermos proteger alguém, nós estaremos na função que hoje eles estão. Isso é possível? Sim. Jesus nos disse, vocês farão igual ou mais do que eu. Ele é muito bonzinho, né? Falando fazer igual ou mais que ele. Mas quer nos dizer que nós todos teremos condições, sim, de ser espíritos altamente evoluídos, como eles nos ensinam. E nós já falamos por que eles não interferem ostensivamente, né? Tem pessoas que ficam desesperadas para saber o nome do seu espírito protetor, né? Vai numa sessão espírita, pode falar o nome do meu mentor? Pode falar. Isso não quer dizer nada, isso não nos leva a nada. Até porque nós já tivemos muitos nomes. O espírito protetor também, ele já teve muitos nomes. O nome não importa, não precisamos ter essa curiosidade. É o espírito amigo, é aquele que ama. E quando nós desencarnarmos, nós vamos vê-lo? Podemos vê-lo, sim. Se nós não estivermos lá naquele umbral inferior, tétrico, de fazer muita coisa errada, nós vamos poder ver o nosso espírito protetor, sim. Nós falamos do umbral brincando, né? Isso daí é muito folclórico. Deus não vai nos jogar num lugar horrível, mudando de nome de inferno para umbral. Não. Deus é Pai de amor. Todos os lugares para onde nós pudermos ir, o nosso pensamento vai nos levar. Mas poderemos sim nos encontrar com o nosso espírito protetor. Vai depender do nosso comportamento. Porque na espiritualidade não tem o QI. Cada um vai para o lugar onde o seu perispírito comporta. Não tem, porque olha, eu sou filha do doutor fulano, do doutor ciclano, então eu vou em tal lugar. Não. Espiritualmente, cada um tem seu peso específico. Cada perispírito tem o seu peso próprio. E nós seremos jungidos à espiritualidade onde nós tivermos a capacidade, a permissão para adentrar. Não se dá jeitinho, não tem protecionismo, cada um vai para o lugar que merece mesmo. É claro que o pai pode ser espírito protetor do seu filho, evidentemente. Nós podemos hoje estar sendo protegidos por um espírito que foi nosso pai por muitas encarnações. Hoje nós podemos ter um outro como pai, mas aquele que nos ama poderá sim nos acompanhar. Ele não vai reencarnar normalmente enquanto ele estiver nos protegendo na espiritualidade. Esses ciclos são muito bem construídos, são muito bem elaborados. E, como nós já falamos, mesmo os inferiores têm muita proteção. E os espíritos protetores, eles não nos testam assim, bom, eu vou deixar para ver até onde ele chega, porque ele já sabe da nossa condição. Já sabe que se for uma coisa muito pesada, nós vamos naufragar. Ele está sempre ali nos protegendo para isso, né? Temos vários espíritos protetores? Podemos ter, porém, o espírito responsável por nós é um só, que é o nosso querido anjo da guarda. Mas podemos ter vários espíritos bons ligados a nós.
dependendo do nosso comportamento, do que nós fazemos, das nossas tarefas. Em cada tarefa do bem que fizermos, vamos nos agregar a vários espíritos do bem. Assim nós vamos formando um ciclo de amizades espirituais, como nós temos aqui na Terra. E, claro que junto de nós podem reencarnar espíritos que foram protetores ou obsessores em alguma encarnação. Pode, e isso acontece. Como é que nós sabemos que isso acontece? Na nossa família, nós normalmente temos espíritos com os quais temos familiares que nós nos damos melhor, tem aqueles que nós, só de falar bom dia já sai discussão. Porque existe um verdadeiro antagonismo, não é? Toda a família, todas as pessoas, ali no seu núcleo, estão reencarnados espíritos afins, espíritos de desafetos. É por isso que nós reencarnamos. Os grupos familiares vão e voltam quantas vezes forem necessárias até que o amor reine soberano entre todas as pessoas. Nos acontecimentos da nossa vida, eles influenciam sim. No trânsito, por exemplo, nós estamos ali, alguém dá uma fechada em nós, a primeira ideia que vem para nós não é dizer vá com Deus, meu irmão, não é? Então, são ideias um pouco diferentes. Sofremos essas influenciações sempre, mas nós decidimos se vamos aceitar ou não, dependendo da nossa índole. Agem também sobre os fatos. Alguma vez vocês já ouviram uma pessoa falar que estava andando na rua e do nada ela caiu? Não tinha buraco, não tinha pedra, não tinha nada, do nada ela caiu. Pode acontecer? Pode. Normalmente aquela pessoa estava numa sintonia muito ruim, numa sintonia que não era tão brilhante assim, ela pode sofrer impactos energéticos, não que o espírito vai pegar, empurrar e derrubar, mas ela sofre impactos energéticos que possibilitam fatos desagradáveis do nosso cotidiano. Provocar a desencarnação de alguém, não. Só se for permitido por Deus, se estiver dentro dos desígnios daquele irmão de desencarnar naquele dia e naquele momento. Espírito nenhum tem o poder de desencarnar alguém, por mais que ele queira, porque acima de tudo está Deus, nosso Pai. Mas pode ocorrer, por exemplo, de uma pessoa, ela tem no seu projeto reencarnatório uma desencarnação por um acidente. Aquilo tem uma probabilidade de acontecer. Essa pessoa bebe, ela vai e bebe bastante, aí ela vai e pega o seu carro. E ela vai sair dirigindo pela estrada aí a 150 por hora. Ela tem espíritos obsessores que desejam que ela seja um suicida involuntário. Ela pode oferecer uma sintonia. Ela pode chegar a um desfecho ruim. Mas foi o obsessor que fez aquilo? Não. A própria pessoa criou uma situação de perigo, se expôs ao perigo e houve o acidente. O obsessor não provocou tudo aquilo. Quem provocou foi a pessoa. O obsessor apenas aproveitou o bonde para que a coisa acontecesse. A prosperidade. Vocês já ouviram falar de pessoas que falam assim, olha, você quer que eu faça alguma coisa para você vencer na vida? Você vem cá que eu faço. Infelizmente, existem pessoas que ainda se deixam levar por esses interesses materiais e financeiros. Mas, meus irmãos, toda a prosperidade efetiva só é construída à custa do nosso trabalho. Vamos fugir dessa pessoa que te oferece alguma coisa nesse sentido, em troca de alguma outra coisa, não é? Os espíritos do bem, eles nos impulsionam à prosperidade, nos auxiliam, mas eles não se utilizam de nenhum recurso para que isso aconteça sem o nosso esforço. Nós podemos obter prosperidade através do trabalho. E os espíritos nos proporcionam riquezas e vantagens, ilusoriamente, ficticiamente até pode.
pessoas que se prestam a se utilizar de determinados médiuns para provocar para ela um benefício material, é uma ilusão. Isso é aparente, pode acontecer momentaneamente, mas não é algo construído, não é algo conquistado. Assim como vem, de repente se esvai também, porque a lei de Deus, ela é soberana, ela não se deixa levar por nenhum interesse material. Então só pode ser um mau espírito fazermos isso, né? E quando nós alcançamos sucesso, nós vamos agradecer a Deus, ao nosso protetor, mas nós precisamos nos esforçar. Sentados à beira do caminho, ninguém vence, ninguém chega a lugar nenhum. E os espíritos podem interferir, além das nossas ações no nosso cotidiano, eles interferem sim nos fenômenos da natureza. São os espíritos chamados de elementais, que são utilizados pelas inteligências superiores para provocarem os fenômenos da natureza que são necessários e que estão sob a égide de Deus, seja um cataclisma, seja um tsunami, seja um terremoto, seja uma tempestade de raios, seja alguma coisa assim. Os espíritos são utilizados, mas não que isso aconteça sem uma causa prevista, não é? Os espíritos elementais são utilizados pelos espíritos maiores para que na Terra aconteçam os fenômenos climáticos e geológicos sempre com uma finalidade divina, uma finalidade de transformação. E a nossa conclusão, então essa atuação pode acontecer na mente dos encarnados e nos fenômenos da natureza. No ser humano, pode nos auxiliar ou nos prejudicar. E na natureza é para reequilibrar as suas funções. Todos nós temos o nosso tempo de crescer. Não adianta você falar assim, ai, como eu queria que tal pessoa estivesse lá no centro comigo para poder evoluir. Não adianta. Cada um tem o seu compasso, tem o seu tempo, tem a sua hora. Vamos viver o nosso momento, porque esse momento é o nosso. Não tem como nós atropelarmos o crescimento de alguém. Então, o tempo de Deus é sempre perfeito. Não adianta nós queremos atropelar as coisas. Deus é Pai e coloca tudo no lugar certo. E nós estamos vivendo o nosso melhor momento, sim. Por quê? Porque nós precisamos aproveitar essa encarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. É a que nós estamos mais evoluídos. Então, vamos aproveitar tudo aquilo que nós temos de bom, porque é conquista nossa e Deus nos permite. E para que tudo isso aconteça, nós temos que buscar conhecimento. E a casa espírita é um porto seguro, mas é um manancial de conhecimento. É na casa espírita que nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. É no Evangelho do Cristo que a ética de vida será assimilada por nós. E para finalizar, o nosso querido Bezerra de Menezes nos traz palavras de muito conforto, não é? É tempo de amar. Se não puderes amar, perdoa. Se for difícil perdoar, desculpa. Por quê? Porque ninguém sai amando por aí sem mais nem menos, né? Uma pessoa com a qual nós não nos entendemos, nós temos ódio, rancor, não adianta eu dizer, a partir de amanhã eu vou amar essa pessoa. Não. É um trabalho de conquista, é um trabalho de amor. Então é como o Bezerra está falando. Se você não conseguiu amar aquela pessoa ainda, comece desculpando. Depois você vai perdoando e depois você vai amando. E assim, meus irmãos, nós estaremos sempre prontos para que a espiritualidade maior possa nos envolver. Que Jesus nos auxilie a caminhar nessa direção. Que Deus, nosso Pai, possa sempre nos trazer o melhor para a nossa vida, mas que nós possamos semear amor em todos os momentos. Muito obrigada e muita paz.